Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Muito bem a entrega das atividades, estou gostando de ver a participação de vocês, é excelente. É legal, incluso, quando recebo perguntas, vocês estão fazendo perguntas, isso é muito bom. E o vídeo de hoje, como prometi, já antecipei na resposta a algumas dúvidas que vocês me enviaram. Eu vou começar fazendo a resolução do item B do problema 1 da atividade da semana anterior. E vou mostrar que existiam duas resoluções possíveis, das quais uma delas, que é o que vocês escolheram resolver, vocês não tinham elementos geométricos para resolver o problema. Tá certo? Vamos por partes. Vou começar identificando a figura. Vamos fazer a figura. Eu prefiro fazer a figura com vocês. Um cubo, não? Comecemos pelo cubo. Aí está, certo? E o tetraedro, ele estava aqui. Vamos fazer ele aqui. Ele tinha uma aresta nessa face do cubo, mas ele tem uma aresta nessa face, certo? Aqui, aproveitando já que a régua está parada aqui, certo? Aqui. O que mais? Aqui. E a última aresta, essa que está aqui. Estão vendo o tetraedro aí metido dentro do cubo? O cubo tem uma aresta que vale A. Isso aqui é uma linha contínua. A aresta do cubo vale A. A pergunta era para calcular o volume do tetraedro, certo? Existem duas formas de resolver esse problema. A primeira foi a que eu recomendei para vocês e que ninguém fez. Eu acho que vocês não fizeram por um problema clássico. Deixa eu pegar a luz aqui. Ficou melhor, né? De geometria espacial, é que saber visualizar as coisas. Que é um problema mental. Observem que nesse cubo eu tenho uma pirâmide aqui, ó. Tá fora do tetraedro. Vou fazer ela de vermelho para ver melhor. Aqui eu tenho essa pirâmide, ó. E aqui. Dá para ver uma pirâmide deitada? Que essa aresta coincidiu com a do... Deixa eu pôr um pouco mais pro lado. Aí dá pra ver melhor, né? Tá vendo a pirâmide aqui? Ela tá deitada, não? De lado. Ela tem uma base, que é esse triângulo aqui. Certo? A altura dela, se a base é esse triângulo, a altura é a própria aresta do cubo. Então a sugestão que eu fiz foi a seguinte. Observe que eu tenho aqui é o vértice da pirâmide, certo? Esta pirâmide, ela está presente 4 vezes aqui dentro. Essa primeira pirâmide, a base, é essa face do tetraedro que está aqui. Olhando para esse vértice aqui, esse aqui é um vértice de uma pirâmide também. Eu tenho as arestas dela. E a base dela é essa face desse tetraedro desse lado que está aqui. Eu tenho uma outra pirâmide que tem um vértice aqui. Eu tenho suas arestas, 1, 2, 3, e a base dela é esse triângulo que está aqui, que é a face do tetraedro, que é equilátero. E a quarta pirâmide tem o vértice aqui, as arestas delas estão aqui, são todas iguais entre si, e a base dela é esse triângulo aqui. Dá para ver, gente? Não tem como mostrar de outra forma, certo? As 4 pirâmides são iguais. Então a proposta que eu fiz a vocês foi a seguinte: o volume do tetraedro, vamos chamar de VT, seria o volume do cubo menos 4 vezes o volume das pirâmides. Então eu terei que calcular o volume dessa pirâmide
O volume do cubo é a aresta ao cubo. E só fazer uma continha simples. Nesse espaço está resolvido o problema. Eu vou resolver por esse caminho primeiro. E depois eu vou fazer pelo caminho que vocês escolheram. Que o segundo caminho, qual foi? Vocês pegaram a área desse triângulo aqui. Que é o triângulo equilátero. Pegaram a altura do tetraedro. Que vocês não tinham como calcular a altura. Porque não tem ferramentas geométricas para isso. Vou mostrar isso por quê. E dividir por 3. No caso, a Sofia buscou na internet a fórmula da altura do tetraedro. Vale, está perfeito, a resolução dela está correta. A partir do conhecimento qual é a altura do tetraedro, certo? Vamos fazer as duas resoluções, uma de cada vez. E depois discutimos os resultados, tá bom? Primeiro eu vou calcular o volume dessa pirâmide vermelha, que está aqui, ó. Então a base dela, estão vendo que tem um triângulo aqui na base? Vou fazer a altura. Tá aqui, ó. Tá vendo? O triângulo tá deitado, não? Vamos calcular a altura desse triângulo. Vou fazer ele aqui do lado. Esse triângulo, gente, é isósceles, certo? Vamos dar uma olhadinha nele. Esse lado aqui e esse lado são as arestas do cubo, vale A e A. Aqui está a altura. E essa base dele é a diagonal do quadrado, que é a base do cubo, certo? Vale A raiz de 2. Sendo o triângulo isósceles, então a altura vai cortar a base pela metade. Certo? Essa aqui é a altura do triângulo. Porque eu quero a altura, porque para calcular a área desse triângulo, preciso da altura dele. Certo? Bom, aqui eu posso fazer de duas maneiras isso. Vejam, olhando para a figura, eu estou olhando que vendo que esse triângulo, perdão, esse ângulo aqui, ó, que seria esse aqui nessa figura, é 45 graus. Se esse vale 90, esse aqui vale 45. O que significa dizer que esse triângulo aqui... Vamos fazer esse triângulo... Ai, já fiquei sem cores, hein, gente? Ó, tô ficando sem cor. Não tem muita cor aqui não, hein? De preto, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Também. Ó. Esse lado é igual a esse. Ou seja, a altura vai a raiz de 2 sobre 2. Se eu fizer por Pitágoras, o que vai acontecer? Hipotenusa ao quadrado, altura ao quadrado, mais a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Vamos ver se dá a mesma resposta? É legal ter aventura, né? Vamos ver A ao quadrado. Isso aqui é o quadrado, vai dar A ao quadrado vezes 2 sobre 4. Certo? Então a altura ao quadrado vai ficar, simplifica aqui, A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar 2A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2. A ao quadrado sobre 2, certo? Extraindo a raiz quadrada, vai ficar A sobre raiz de 2. Agora eu vou racionalizar. Então a altura vai ficar A raiz de 2 sobre 2. Certo? Aqui. Não tinha falado antes. Bom, dá duas maneiras de resolver a mesma coisa. Em geometria tem muito isso. Acontece muitíssimo essas circunstâncias. Agora, qual que é a área desse triângulo aqui? Que é esse triângulo aqui. Certo? A área dele vai ser base vezes altura sobre 2. Vamos chamar... Bom... Não, tá bem. A base dele é isso aqui, esse lado aqui. Tudo isso aqui, certo? Que é A raiz de 2. Então a área fica A raiz de 2, a altura A raiz de 2 sobre 2, dividido por 2. Então a área vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, corta. A ao quadrado sobre 2, certo? Agora o volume da pirâmide seria o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Então o volume da pirâmide, área A ao quadrado sobre 2, a altura. Agora a altura desse triângulo aqui, ó. Que é esse H aqui, certo? Não. A altura é a altura da pirâmide, gente. Aqui, ó. Essa aresta aqui, ó. Certo? Então vai ser vezes A dividido por 3. Então o volume da pirâmide vai ser A ao cubo sobre 6. Agora vamos para o volume do tetraedro. O volume do tetraedro vai ser o volume do cubo menos 4 vezes o volume de cada pirâmide. Simplifica, dá 2 terços. O volume do tetraedro vai ficar A ao cubo
menos 2/3 de A ao cubo. Então o volume vai ficar 3 A ao cubo menos 2 A ao cubo sobre 3, certo? Isso aqui vai dar A ao cubo sobre 3. Como é que está a resposta? Tudo bem? Essa era a resolução que eu havia sugerido a vocês. Vejam que não tem nenhum conceito novo. Tudo que está aqui vocês já aprenderam. Tá certo? Bom, vamos agora fazer a segunda resolução, aquela que vocês buscaram, que é através da altura do tetraedro, tá? Bom, gente, para calcular a altura desse tetraedro, o melhor e o mais indicado é tirar o tetraedro dentro do cubo. Porque não calcular a altura em função do valor da aresta do cubo é uma coisa um pouco complicada, tá? Então eu vou tentar simplificar o problema extraindo o tetraedro de dentro do cubo e deduzindo a fórmula da altura do tetraedro, beleza? Para fazer essa conta, primeiro que eu vou precisar de um tetraedro, que às vezes me atrapalho com essa palavra. Vamos lá, vamos fazer um tetraedro aqui. Aqui está, certo? E a altura dele está aqui, ó. Estão vendo? A altura dele, deixa eu fazer aqui para essa altura aqui para poder traçar o ângulo reto. Isso aqui é um ângulo reto, então esse aqui é um ângulo reto também, estão vendo? Vamos chamar a altura do tetraedro de H maiúsculo, tá? A ideia é deduzir esse valor. Vamos chamar a aresta desse tetraedro de B, para não confundir com o Azinho anterior. E vamos ver o que acontece nessa figura. Bom, a primeira coisa que eu estou vendo aqui é esse ponto, certo? Esse ponto aqui está me dando essa altura do tetraedro. E se vamos colocar aqui essa altura de vermelho, aqui, vamos traçar esse segmento, esse pedacinho aqui, certo? E vamos traçar essa hipotenusa. Estão vendo um triângulo retângulo aqui? Ó, ele está de pé dentro do tetraedro, certo? Onde a altura do tetraedro que nós estamos buscando é um cateto desse triângulo. Eu preciso saber esses dois valores aqui, certo? Esse valor aqui é a altura do triângulo equilátero, que forma uma das faces do tetraedro. Esse valor a gente conhece, gente. A altura de um triângulo equilátero é lado, que no caso desse lado aqui vai valer B, raiz de 3 sobre 2, certo? Falta descobrir esse valor aqui. Esse valor, gente, é um elemento geométrico que vocês não tiveram. Chama-se baricentro, que vai te dar esse valor aqui. Deixa eu pegar esse triângulo que está deitado e colocar aqui do lado. Tá aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele tem é equilátero, certo? B, B e B. Traçando a altura dele, que é essa altura aqui. Estão me acompanhando? Esse ponto, suponha que esteja aqui. Então o segmento que eu estou buscando, vamos fazer de vermelho, ele está aqui, ó. Agora bem, esse ponto, gente, é um ponto muito especial. No caso, dado a simetria do tetraedro, quando eu faço a projeção do vértice sobre o plano da base, ele cai nesse ponto. Esse ponto tem 4 nomes. Tem uma ideia da importância dele. Para o triângulo equilátero, esse ponto aqui é chamado baricentro. É o encontro das medianas do triângulo. Ele é chamado de incentro, porque é o encontro das bissetrizes, que a sua vez é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Ele é o encontro das mediatrizes, que significa dizer que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, por isso também é chamado circuncentro. E é o encontro das alturas. Então recebe o nome também de ortocentro. 4 nomes. Cada nome está carregado de conceitos variados. Tá certo? O que vamos usar é o baricentro. O baricentro é também chamado centro de gravidade ou centro de massa, dependendo se o triângulo fosse físico e a massa dele tivesse uma distribuição homogênea. Então aqui é o centro de massa do triângulo, ou seja, se eu penduro ele por esse ponto, o triângulo fica bem na posição horizontal. Certo? Quer dizer, o baricentro é um elemento geométrico, mas tem propriedades físicas com ele também. O baricentro, a propriedade dele é que ele divide esse segmento todo, que é a altura, numa proporção de 2 para 1.
Isso aqui vale 2, aqui vale 1. Isso aqui vale 4, aqui vale 2 para 1. 4, 2, certo? Vou fazer aqui do lado, para entender isso melhor. Vou dividir por 3. Aqui eu tenho 1 terço, 1 terço, 1 terço. Então aqui eu tenho 2, certo? Aqui eu tenho 1. 2 vezes 1 terço, aqui 1 terço. Certo? Então esse pedacinho aqui, se é esse pedacinho aqui, que é esse pedacinho aqui. Ou seja, vale 1 terço da altura do triângulo equilátero. Então esse pedacinho aqui, vamos dar um nome para ele, vamos chamar de x, tá? Esse x é igual a 1 terço da altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. Então esse x vale 1 terço do lado raiz de 3 sobre 2. Ou seja, esse segmento x vale b raiz de 3 sobre 6, que é esse valor aqui. Vamos tirar esse triângulo aqui de dentro, pôr ele aqui fora. Certo? Então o que nós temos? Que esse lado, que é esse lado aqui, é a altura do tetraedro que eu estou buscando. Essa hipotenusa é a altura do triângulo equilátero, que é uma das faces do tetraedro. Lado raiz de 3 sobre 2. E esse de baixo, que é esse aqui, é 1 terço da altura do triângulo equilátero que está deitado. B raiz de 3 sobre 2. Não, sobre 6, certo? Vamos aplicar Pitágoras, certo? Então vamos lá. B raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, altura ao quadrado, B raiz de 3 sobre 6 ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar B ao quadrado vezes 3 sobre 4, menos B ao quadrado vezes 3 sobre 36 é igual à altura do tetraedro. Então a altura vai dar, simplifica aqui, vai dar 12, mínimo múltiplo comum, certo? 12 dividido por 4 dá 3, vezes 3 dá 9, menos 12 por 12 dividido por 12 dá 1, certo? Então a altura vai dar 8, b ao quadrado sobre 12, simplificando por 4, 2b ao quadrado, aqui é o quadrado, certo? Sobre 3. Então, extraindo a raiz quadrada, vou ter que a altura vai ser b raiz de 2 sobre raiz de 3. Racionalizando, a altura do tetraedro vai ser o valor da aresta vezes raiz de 6, raiz de 6 sobre 3. Tá certo? Dá uma olhadinha aqui. É isso aí. Bom, essa é a altura. Bom, sabendo a altura do tetraedro, voltando para a figura anterior, então essa altura aqui vale a aresta dele, que eu chamei de B, certo? Vezes a altura dividido por 3. Então, o volume do tetraedro por este caminho, certo? Vai ser, vamos colocar aqui a área da base vezes a altura dividido por 3, certo? A área da base, vamos voltar para essa figura, vai ser a área desse triângulo aqui, ó. Então, a área da base, a área do triângulo, perdão, vai ser a base vezes a altura dividido por 2, certo? A base é a aresta do próprio triângulo, que seria B. A altura, 2, certo? Dividido por 2. Eu estou calculando a área desse triângulo aqui, certo? Então, a área do triângulo vai ficar b ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora sim, vamos para o volume do tetraedro. Vai ficar como? O volume vai ficar a área da base, b ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, b raiz de 6 sobre 3, dividido por 3. Certo? Então o volume do tetraedro vai ficar b vezes b ao quadrado é b ao cubo. Raiz de 3 vezes raiz de 6, vamos escrever assim, ó, raiz de 3. 6 é um 2 vezes 3, então ponho aqui um raiz de 2 vezes raiz de 3. Dividido por 4, vezes 3, vezes 3. Por que eu fiz assim? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá um 3, corta aqui embaixo, certo? Então o volume do tetraedro vai ficar como? B ao cubo, raiz de 2, sobre 4 vezes 3, 12. Agora, vamos voltar para a figura anterior e ver o seguinte, que eu chamei a aresta do tetraedro de B. E esse B é a diagonal do quadrado, ou seja, é A raiz de 2. Vamos aplicar essa igualdade, certo? Então, fazendo que o B,
a raiz de 2 para chegar na resposta do problema. Não que eu quero o volume do tetraedro em função da aresta do cubo. Então o volume do tetraedro, vamos fechar aqui e aqui, vai ficar b ao cubo, que é a raiz de 2 ao cubo, vezes raiz de 2, dividido tudo por 12, certo? Então o volume vai ficar a ao cubo. Raiz de 2 ao cubo é raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2, certo? Estou fazendo direto, estou sem espaço, gente. Entendam, por favor. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4, certo? Então o volume do tetraedro vai ficar 4 dividido aqui vai dar 3, certo? A ao cubo sobre 3. Ufa! Esse caminho que vocês escolheram tinha duas opções. Ou bem, sabe, conhecer o baricentro, que não está no programa de vocês. Ou fazer o que fizeram. Buscaram na internet a fórmula. Não sei se é essa a equação. Cadê? Essa aqui, que encontraram para a altura do tetraedro. Deve ser a mesma. Certo? Nada mais que o B aqui é o valor da aresta do tetraedro. E aplicar essa equação, já sai direto na resposta. Eu preferi fazer a dedução do valor da altura do tetraedro e mostrar que esse cálculo depende dessa proporção de 2 para 1 da altura do triângulo, tá certo? Que é uma propriedade dos baricentros, tá certo? Bom, gente, eu acho que é isso então. Espero que eu tenha ajudado. Esta semana vocês não têm atividade, vou dar um descanso. Eu espero que vocês estudem essa resolução. E a partir da semana que vem, a gente vai entrar aqui, ó, nesses 4 elementos geométricos que eu mencionei aqui, que é o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Vamos dar uma olhadinha nesses 4. Tem como, acho que são 4 aulas ainda para terminar o bimestre. Estamos bem adiantados. Vamos inserir esses conceitos aqui que não está no programa, que vão lhes dar ferramentas geométricas muito importantes, tá certo? Eu vou ver que abordagem, se vamos fazer abordagem geométrica, descritiva ou analítica, talvez as duas. E é isso, gente. O problema do paralelepípedo com as bolinhas, vocês fizeram aí que fizeram de uma maneira ou de outra, mas saiu o resultado. Esse problema era bem intuitivo, a resolução, certo? Acho que eu quero parar por aqui, que eu não quero que o vídeo fique muito extenso, muito estendido, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham uma boa semana e até a semana que vem, então. Tchau e até a próxima.